Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vânia de História e vamos para mais uma aula. A aula de hoje nós vamos aprender sobre uma das lendas urbanas mais conhecidas. Essa lenda já virou tema de filme da Fox, já virou séries e minisséries. Sim, nós estamos falando da Grã-Duquesa Anastácia Romanov. Isso mesmo, Anastácia era filha do czar russo Nicolau II e de sua esposa, a czarina Alexandra. Anastácia nasceu no dia 18 de junho de 1901. Era a quarta filha do casal. E no dia do seu nascimento, seu pai, Nicolau II, ficou um pouco decepcionado. Passeou no jardim antes de ir ver a filha recém-nascida e a czarina, pois ele queria um menino para o suceder no trono. E isso veio acontecer só em 1904, com o nascimento de Alexei, o irmão mais novo de Anastácia. Aqui eu coloquei a imagem de Anastácia pequena ainda, com Alexei no colo, e na outra imagem nós temos a família Romanov, né? O czar Nicolau II, a sua esposa czarina Alexandra e os 5 filhos do casal. Bem, se você lembra da aula de história sobre a Primeira Guerra Mundial, você deve ter se dado conta que o início do século XX foi um pouco conturbado para a Rússia. Ela estava passando por um período tenso que envolvia insatisfações populares e revoltas políticas. Esse período vai afetar diretamente a vida da jovem Anastácia. Anastácia era uma menina alegre, impetuosa, diferente das suas outras 3 irmãs. Os funcionários que trabalhavam no palácio, que serviam exclusivamente ao czar e sua família, lembram que Anastácia ela era até mesmo levada. Ela parecia o menino que o pai tanto queria. Porém, a sua vida vai mudar drasticamente no ano fatídico de 1917. As insatisfações políticas do povo e a participação da Rússia na guerra vai culminar na Revolução Russa, ou Revolução Bolchevique, liderada por Lenin. E, em 1917, o czar Nicolau II, ele abdica o trono e ele e toda a sua família são exilados. Anastácia cresceu num palácio enorme, com 100 quartos e 1000 empregados para trabalhar para eles, só para a família. E agora ela vai se ver exilada em uma pequena casa, ela e toda a sua família. Anastácia e sua família ficaram 1 ano no cativeiro, até que em 1918, já com 17 anos, Anastácia e sua família foram fuzilados, pois Lenin não queria que eles fossem transformados em mártires e por isso seus corpos foram incendiados e enterrados em covas rasas, sem honras e sem direito a um funeral digno do último czar russo. Bem, desde a morte da família Romanov e também dos empregados que estavam no cativeiro com eles, que não foram muitos, mas eles levaram alguns empregados, passou a circular rumores persistentes sobre a possível sobrevivência de Anastácia Romanov. Esses rumores eram alimentados pelo fato da localização da sua sepultura ter permanecido desconhecida durante as décadas do governo comunista ou governo bolchevique. A vala comum que escondia os restos mortais do czar, da sua esposa e de 3 filhas foi descoberta perto de Ekaterimburgo em 1991. Mas os corpos de Alexei e de sua irmã Anastácia continuaram sobre investigação, continuaram sem serem achados.
Então, o fato dos corpos de Anastácia e Alexei não estarem junto com os corpos do restante da família e dos empregados, isso gerou uma lenda urbana, que a Grã-Duquesa, a Czarina, ainda poderia estar viva. E esses rumores se espalharam por toda a Europa e depois por todo o mundo. Contudo, a teoria da sua possível sobrevivência foi completamente desacreditada em janeiro de 2008. Cientistas russos anunciaram que tinham desenterrado os restos mortais de um rapaz jovem e de uma mulher perto de Ekaterimburgo em agosto de 2007. E que muito provavelmente estes pertenciam ao czarino de 13 anos e da sua irmã, Anastácia. Porém, antes dessa descoberta, na década de 1920 e 1922, várias meninas que comparavam idade com Anastácia se diziam ser a Grã-Duquesa desaparecida. A mais famosa delas foi Anna Anderson, ou Franziska. Porém, Ana reivindicou a sua paternidade, ou seja, ser reconhecida como filha do Nicolau II, o czar russo. Se ela fosse reconhecida realmente, ela herdaria uma fortuna, porque o czar tinha depositado no banco uma fortuna para cada uma das filhas e também do filho. Porém, mesmo passando décadas numa disputa acirrada nos tribunais, ela não foi reconhecida como sendo Anastácia Romanov. É interessante também nós vermos que as histórias que Ana contava batia com a história da Anastácia. E, inclusive, detalhes sobre o palácio. E como a família Romanov tinha vários familiares espalhados em toda a Europa, alguns acreditavam que ela realmente era Anastácia e outros achavam que não, que ela era apenas mais uma menina que sonhava em ser uma princesa ou uma grã-duquesa. Bem, enfim, ela não conseguiu provar que ela era a filha do czar Nicolau II e ela acabou vindo a morrer em 1987. 10 anos depois da sua morte, foi conseguido algum material dela, material genético, já que Ana havia sido cremada. Esse material foi levado para estudo e foi constatado realmente que ela não tinha o DNA da família Romanov, pois o material encontrado dela foi analisado e foi comparado com o material de Philip, marido de Elizabeth II. Elizabeth, a rainha da Inglaterra, sim. O marido dela tinha um parentesco com a família Romanov, foi usado o material dele, e o material dele foi comparado com o material da Anna Anderson, e foi comprovado que realmente ela não era grã-duquesa desaparecida. E aí, gente, acabava finalmente com esse mistério. Porém, e os restos mortais? E a ideia de que Ana sabia vários detalhes palacianos? Bem, eu tenho uma teoria. Ela poderia ter conhecido alguém que era filho de um dos vários empregados, 1000 funcionários que trabalhavam no palácio do czar, e esses podem ter contado para ela pequenos detalhes que aconteciam no palácio. E algumas pessoas afirmavam até que Ana parecia realmente com Anastácia. Porém, na minha opinião, elas não se parecem. Mas, enfim, parecendo ou não, ela não foi reconhecida como a grã-duquesa, como a herdeira do trono, russo, e nem conseguiu provar nos tribunais isso, e nem esse material genético era compatível. Como eu havia falado, várias mulheres reivindicaram falsamente tratar-se de Anastácia, sendo a mais conhecida Ana. O corpo de Anna Anderson foi cremado enquanto da sua morte em 1984. Porém, 10 anos depois, foi possível ver que realmente ela não possuía nenhum parentesco com a família imperial.
Então, gente, acabamos aqui de contar a história de Anastácia Romanov, a Grã-Duquesa do Império Russo, e sua triste trajetória, não só dela, como de todos os seus familiares e de alguns empregados que acabaram sendo fuzilados pelo governo bolchevique. Bem, quando eu falei no começo do vídeo de filmes e séries, tem um filme em especial que eu acho bastante interessante. Na verdade, é um desenho, uma animação da Fox, que leva o nome da Grã-Duquesa, Anastácia. Seria muito interessante que vocês vissem pelo menos um pedacinho. Termino por aqui a aula de hoje e fiquem bem.